Bom, para quem não me conhece ainda, deixa eu fazer uma apresentação bem rapidinho. Eu sou a Leila, sou terapeuta integrativa, trabalho com diversas abordagens terapêuticas corporais, sendo a principal delas o Tantra, né? E foi no Tantra que eu conheci o Arthur, lá no comecinho, assim que eu entrei, lá em 2013. É, Inclusive, ele foi meu terapeuta por um período, assim, me ajudou muito no trabalho de desenvolvimento. E eu convidei ele para falar hoje um pouquinho sobre esse tema, né? Que hoje ele trabalha, é, ele tem outras expertises, então ele vem se dedicando aí muito nessa questão aí da ciência, da felicidade, que eu acho um assunto bem interessante, porque como para mim é muito difícil racionalizar essa questão do sentimento, né? Eu tenho uma certa dificuldade com isso, acho que por isso que o Tantra ele me pescou tanto, porque o Tantra é muito mais de você se conectar com o teu corpo, você se conectar com o que você está sentindo e expressar, né, através do teu corpo. Então, para mim é um pouco desafiante de colocar, de trazer essas emoções, de trazer os sentimentos e colocar uma certa racionalização, que eu acho que é bom, que ajuda até no nosso processo de integração, né, de compreender os conceitos e de colocar isso de uma forma é, mais presente, né? A partir do entendimento racional, você ter uma inteligência emocional melhor, assim. Falando bem superficialmente sobre a minha visão sobre isso, que eu conheço muito pouco, eu vou pedir para você agora se apresentar, tu e falar um pouquinho também sobre a sua trajetória, sobre o seu momento atual, né, nessa nova empreitada aí, enfim, compartilhar um pouquinho com a gente. Legal. Obrigado pelo convite. Na verdade, a gente se conheceu num desenvolvimento quase recíproco, né? Eu talvez tenha entrado um ano antes nisso, mas o aprofundar disso foi quase junto, né? Nas imersões Uhum, que a gente participava e tudo, era bem legal. sim. E foi por causa do Tantra mesmo, ou do que acontecia no Tantra com as minhas pacientes, com a falta de resposta que tinha, não que precisássemos delas, tá? Mas Uhum. a falta de resposta me levou a começar a pesquisar. As pessoas me perguntavam muito, mas isso está acontecendo comigo? E aí? Isso está acontecendo comigo por quê? Com o Tantra, a gente procura sentir mais do que explicar. Não que a explicação não exista, ela existe. E eu fui buscar. E aí, buscando, a gente acaba se desviando, né? Então, minha formação original, eu sou advogado e com uma insatisfação na profissão e algumas insatisfações no relacionamento, eu fui buscando a entender sobre sexualidade e acabei me tornando um profissional disso. Trabalhei durante muitos anos com isso assiduamente, assim, né? E hoje eu estou numa nova vertente, assim, que é essa vertente da psicologia positiva, apelidada aí de ciência da felicidade, que está que tá ganhando força, né? E a gente veio conversar um pouquinho sobre isso, mas eu não abandonei a sexualidade. Na verdade, eu Uhum. mesclei isso. Foi por conta das minhas dúvidas com o Tantra que eu busquei a sexualidade enquanto pesquisa. A partir dessa pesquisa da sexualidade, eu entendi que eu tinha que mesclar isso com relacionamento. E aí, relacionamento, sexualidade sem felicidade me pareciam coisas quase inúteis. E aí eu encampei a felicidade achando a psicologia positiva ou ciência da felicidade. Ah, tá. Um Então são resumozinho. conceitos, assim, são conceitos similares, né? A ciência da felicidade e a psicologia positiva, né? E É, de modo geral, essa psicologia positiva, ela se baseia o quê? A gente tem a psicologia convencional, né? A abordagem da psicologia, etc. A gente tem diversas linhas dentro da psicologia e como que isso funciona nessa proposta da psicologia positiva e da ciência da felicidade. a minha primeira grande linha de estudo foi a psicologia comum. Então, eu fui fazer a faculdade de psicologia, já bem mais velho, e por condições da minha vida, não porque eu não tenha gostado, eu precisei trancar. E a psicologia ela se divide em três grandes vertentes, né? A psicanálise, que é a mais conhecida, vamos dizer assim, a psicologia humanista
que visa aspectos mais emocionais e tudo, que aí as dissidências maiores da psicanálise criaram as psicologias humanistas, né? Jung é um humanista, por exemplo, né? E há o behaviorismo, que o behavior é comportamento humano, né? O behaviorismo é o que a gente chama hoje de terapia cognitiva comportamental também, que ganhou um foco maior, ganhou um público maior nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país da pesquisa, eles pesquisam tudo, eles transformam todas as condições em condições empíricas. Eu inicialmente não gostava, eu seguia na linha Reichiana, estudei muito Reich, estudo hoje e aplico muito Reich até hoje para as dúvidas minhas, da minha vida e de quem me procura, ainda como terapeuta, como especialista em sexualidade e relacionamento. Mas a terapia cognitiva comportamental não me seduzia. Mas eu acabei esbarrando na psicologia positiva, que seria o quê? A psicologia comum, ela focou durante todo esse tempo, talvez ainda foque hoje, né, nos problemas do ser humano, né, na depressão, na dor, nas neuroses. Ela foca no que tem de problema e trata com êxito, trata com excelência. E o Seleman, ele pesquisou, não foi o primeiro, mas ele começou a pesquisar aspectos positivos do ser humano e entendeu que se a gente focasse nesses aspectos positivos, nas virtudes humanas, nas fortalezas humanas, no que a gente tem de bom, no que dava certo na nossa vida, a gente poderia ganhar com isso. Então a gente precisava primeiro convencer as pessoas de que focar no aspecto positivo do ser humano não é positivo de pensar positivo, né? A gente não está falando aqui sem desdenhar de nada em condições de pensamento positivo. Não, não é isso. É focar naquilo que dá certo. Então, deu certo por várias gerações, por várias ocasiões na vida de diversos seres humanos, começou-se a pesquisar isso. Por que deu certo? Então, essa seria a grande vertente, a grande diferença da psicologia positiva para a psicologia comum. Tudo psicologia, não muda. Só que a vertente, uma foca no que deu errado e a partir do que deu errado, trata e tenta curar. E cura, muitas vezes, claro. E a psicologia positiva foca no que deu certo e te traz elementos, talvez, para você não chegar no que deu errado. Sim. É interessante, porque é muito comum a gente focar no que dá errado, né? A gente focar no problema. É, é muito comum, às vezes, a gente entrar até no papel de vítima e, tudo dá errado comigo, enfim. Eu percebo muito isso, assim, na minha vida pessoal e não sei por que razões, se a física quântica explica, se o segredo explica, que é muito isso, quando você começa a focar na parte boa, quando você começa a focar na lição, quando você começa a focar no aprendizado, no que de bom, né, a situação oferece, tudo muda, né? Tudo muda. Então, eu passei muito por isso agora no começo da quarentena, que eu comecei a ficar, né, meio, ai meu Deus, e agora? Né? O que eu vou fazer? Eu que adoro viajar, o tempo que eu posso, eu tô com o pé na estrada e de repente ter que ficar em casa. E aí eu falei, cara, não tem como, vou ter que ficar em casa. O que eu posso fazer a partir daí? Né? E essa questão de trabalhar nas redes sociais, de colocar um canal no Instagram, no YouTube, de dar um gás no Instagram, isso já era coisa que eu estava querendo fazer desde que eu comecei a trabalhar como terapeuta, que foi em 2014. Só que aí o que eu percebi também? A minha formação em TI, eu fiquei, desde o meu ensino médio, que já foi em processamento de dados, eu fiquei 20 anos, né, na frente do computador direto. Então, a última coisa que eu queria na minha vida era ter que ficar, né, na frente do computador. Só que aí, o que eu poderia fazer? Ficar mal-humorada, irritada e, sei lá, mergulhar nas séries ou quebrar a quarentena, quebrar as regras, ficar. Ou eu poderia fazer alguma coisa útil, né, e produtiva para mim, para o meu trabalho, para o meu crescimento pessoal. E agora eu tô adorando, né? Então eu tô fazendo live toda semana, 2 por semana. Semana vão ser 3, né? Porque eu recebi uns convites assim que não dava para recusar. E tá sendo um barato, porque eu tô aprendendo muito com essas trocas. Para eu fazer a live, eu vou estudar sobre determinado assunto, não é a área que eu trabalho. E, enfim, eu acho que quando a gente começa a focar nessa questão assim, do lado positivo, do lado bom, que tudo tem, né? Um lado positivo, um lado que contribui para o crescimento,
as coisas tendem a mudar. E isso eu não estou falando, né, de um lugar da alienação e que tudo tá lindo, e que tudo tá certo. Não, tem horas que é difícil pra caramba, porque a gente precisa surtar e xingar e chorar e botar essas emoções pra fora. Até porque, indo por um pouquinho do lado do corpo, né, puxando um pouquinho a sardinha aqui pro meu lado, mas Que você eu não sabe muito largo, eu bem não disso. abandono de jeito nenhum, que eu não abandono de jeito nenhum, que fique claro isso. Tá certo. Mas essas emoções, quando a gente vai reprimindo também, essas emoções negativas, isso vai somatizando no corpo, né? Então, tem horas que a gente precisa mesmo gritar, chorar, berrar, até para poder, né, abrir espaço no corpo para a gente ir para um lugar mais leve. Então, eu acho que é muito interessante isso, né? E que isso venha como uma ciência mesmo, né? Porque embora se eu tenha essa pegada assim de sentir, de visceral, etc. Eu preciso desse respaldo assim a nível da ciência, a nível da pesquisa, porque isso me dá também embasamento, né? Então isso me atrai, isso me deixa mais tranquila no nível assim de confiar. Eu acho que nós, né, pessoas, seres humanos, a gente tem diversos aspectos que podem ser trabalhados, né? Nível físico, nível mental, nível energético, nível espiritual. Mas enfim, voltando aqui para o nosso tema da nossa live, que às vezes eu dou uma viajada, me fala um pouquinho, Arthur, assim, sobre essa abordagem da psicologia positiva, como que dentro do seu trabalho, no trabalho específico que você envolve, como que isso se mescla assim com a questão de relacionamento, a nível sexual ou a nível não sexual, a nível de relacionamento romântico, amoroso, ou das relações em modo geral? Vamos começar por uma relação importante, eu diria a mais importante, que é a relação intrapessoal, é a relação que você tem consigo, né? Então, todos nós, se formos colocados numa quarentena e não tivermos um companheiro, a gente vai ter um relacionamento em, em demasia conosco, né? A gente vai ter que conviver conosco. Então, muitas pessoas estão nessa situação. E aí, Uhum. o que eu faço com isso? Eu vou pegar o início da tua fala que você agora estava conversando com a gente, que você disse que tinha que fazer coisas que tivessem que fossem úteis, que tivessem um propósito. É interessante uma questão abordada pela psicologia positiva nesse aspecto, que ela te liberta um pouquinho dessa condição do que é útil. Porque às vezes a gente, ainda mais quando a gente tem um propósito, muda de carreira e vai para algo mais lúdico, algo não tão considerado profissão, né, vamos dizer assim, com aquilo, sai da engenharia, da contabilidade, da matemática, do direito, da medicina, sai do tradicional e vai tentar o novo, e o novo é o caminho hoje em dia, e a gente fica com essa cobrança, né? Eu vou dar uma utilidade. A utilidade, ela é boa, mas é o significado. Ela significa algo, por isso você está fazendo. Então você vai fazer hoje para que você colha alguma coisa a seguir, mesmo que seja no segundo a seguir. É o, é o prazer que você tem no que vai acontecer. E muitas vezes o que você está fazendo, os primeiros períodos, os primeiros dias da sua quarentena, que era simplesmente relaxar e descansar, não é o caso, a maioria das pessoas não entraram nessa condição de relaxamento logo, é descansar, agora não vou fazer nada, eu vou aproveitar esse tempo para arrumar minha casa, arrumar armário. Eu fiz isso aqui, na verdade ainda estou arrumando armário até hoje aqui, porque, meu Deus do céu, acho que nunca eu ia ser arrumado. E aí é também uma condição positiva. Você aprender e aceitar olhar o que você tem de maneira boa e saber usufruir daquilo, sem uma cobrança. Então é uma separação, é bipartido. O prazer em aquilo que você pode fazer, naquilo, né, que você pode fazer já, e o prazer naquilo que tem algum significado. Então você deu significado e conseguiu prazer. Foram duas coisas que você conseguiu com uma ação só. Isso não significa que uma bela soneca no meio da tarde, com o celular desligado, você vai estar sendo negligente com o teu propósito. Pelo contrário, você vai estar se preparando e se dando ao prazer, se dando mais elementos que também te fortalecem, né? E vamos lá, como é que isso eu poderia ligar isso com a sexualidade, né? Eu disse no início, se eu tratava da sexualidade, fui mexer com relacionamento
E de repente percebi que faltava mais um elemento e fui buscar na felicidade porque alguma coisa me aguçou nessa ciência. E é ciência por quê? Porque ela colhe elementos da filosofia e colhe elementos da autoajuda, sim, mas ela fica no meio. Ela pega o que um disse, pega o que outro disse e começa a pesquisar. Então a gente coloca uma série de pesquisas, eles se baseiam, né? Uma série de pesquisas de anos e anos e anos, sem o propósito de fazer parte de uma ciência alternativa, porque não é. A tendência da psicologia positiva é perder esse nome, é passar a ser chamado de psicologia, como uma vertente qualquer, e dar, de repente, um apelido, que é a própria ciência da felicidade, que é a psicologia do bem-estar, é como você levar uma vida boa, como que a sua vida pode ser melhor, como você se prepara para ter uma vida melhor. E como é impossível não se relacionar, e por que é impossível não se relacionar? Você sozinha está se relacionando, no mínimo, com você mesma. E se você tentar fugir de você, um exemplo, como é que a gente foge de nós mesmos? A gente foge de nós mesmos, às vezes, fazendo coisas sem parar. Então, se eu pegar e assistir aqui, eu não me permiti, por exemplo, assistir série nenhuma nova, entrar com uma série qualquer. Por quê? Porque eu teria uma desculpa para poder ficar colocando meu cérebro em movimento, me distraindo ele e acabar fugindo de mim mesmo. Isso acontece com qualquer outras coisas. Isso pode acontecer até dentro de um relacionamento amoroso. Eu estou dentro de um relacionamento que não funciona e se eu sair dele eu vou ter que me encarar. Não, eu fico aqui, nisso aqui e não vou me encarando, né? Ah, Então, isso acontece muito, 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 é muito. verdade, é verdade. Então, isso é uma prova de que é impossível você não se relacionar. Porque ou você vai se relacionar com alguém, ou com várias pessoas, ou você vai se relacionar consigo. E que elementos a gente pode trazer para isso? Nada melhor do que a felicidade. Todo mundo busca a felicidade. Aristóteles mesmo falava que sem a felicidade a vida não teria sentido, que ninguém visa outro objetivo senão a felicidade. É claro que você considerar uma vida absolutamente feliz seria inocência nossa, né? A vida é feita exatamente dessa dualidade, do momento bom, do Uhum, momento ruim, e você entender que é isso. Os sim. elementos que a psicologia positiva traz são os resultados de você olhar para as coisas que te fazem bem. Mesmo que seja uma soneca no meio da tarde, né? Uhum, Aí você perfeito. queria que a gente misturasse isso com o quê? Vai, vamos tentar. Não, achei muito interessante esse ponto que você falou do relacionamento que começa com a gente mesmo, né? E eu acho que a gente está passando por um momento assim, bom, talvez não seja um momento mais, onde isso seja mais intenso, não, eu acho que sim, até pela facilidade hoje que a gente tem a informação, a tecnologia, e que é isso, as pessoas precisam estar o tempo todo fazendo alguma coisa, né? E o que a meditação traz, né, como exercício de meditação, é justamente você entrar em contato mais, mais você e você mesmo, né? É, você achar esse silêncio, né? Onde você silencia a tua mente, onde você entra no estado assim de que tá tudo certo. Você tá ali existindo, a existência tá, o universo está acontecendo, o barulho, os bichos, etc. Mas esse lugar que a quarentena traz de modo geral, né, para muitas pessoas, muitas estão trabalhando, estão produzindo, mas essa questão às vezes até de trabalhar o dia inteiro, mas em casa, tem que ficar em casa no fim de semana, tem que ficar em casa à noite, não pode sair. Então, muitas pessoas já estão surtando com isso, né? Imagina para quem não trabalha, não tem opção de home office, enfim. E outro ponto que eu achei bem interessante também foi você falar de como as pessoas às vezes ficam num relacionamento onde não tem felicidade, onde não tem mais uma troca saudável, por essa dificuldade de ficar consigo mesmo, né? Então, eu vejo isso acontecendo muito, assim, dentro do meu trabalho, dentro das minhas relações de amizade. Inclusive, eu acho que os homens, né, de modo geral, têm mais essa dificuldade ainda, né, de ficar sozinho com ele mesmo, né? Tem uma amiga que fala, ai, não, mas eles saíram de dentro da gente, então não vão conseguir ficar sem as mulheres, né? Mas, de modo geral, eu percebo muitos homens que ficam, às vezes, esperando que a parceira tome a iniciativa de terminar a relação, embora para ele tipo, já tenha
né, exaurido todas as possibilidades, mas por essa incapacidade de ficar sozinho, né? E alguns acham até interessante, alguns falam, não, porque eu não quero magoá-la, né? Sendo que, né, se você está numa relação onde não quer estar, é óbvio que está machucando o outro e machucando a si próprio. Então, eu não sei como que a ciência da felicidade é, propõe uma melhor relação consigo mesmo e uma melhor relação com o outro, a partir de quais princípios, a partir de quais exercícios. Legal. Eu vi uma menina que eu sigo, é uma menina que faz yoga na internet e tudo. Eu falo menina porque eu acho que eu já estou ficando velho, ela deve ser muito mais nova do que eu. E ela fez uma livezinha que eu entrei por acaso, cliquei, como eu fiz em diversas outras, e ela estava falando exatamente isso na hora que eu entrei. Cuidado para você, meninas, agora, nessa quarentena, com a carência, você sucumbir ao desejo de voltar para o ex, aquele ex tóxico e parará, parará. Aí ela começou a dissertar sobre essas coisas e tinha uns livros. Nossa, só falou coisa legal. Só falou coisa legal. Uma super bandeira feminista que eu apoio pra caramba, principalmente se essa bandeira feminista for amorosa. Aquela bandeira feminista que pega em arco e flecha e arremessa. Não conta com o meu apoio, mas também não sou eu que vou falar contra. E é uma bandeira feminista legal. Eu ouvi durante bastante tempo ela falar, sem dar palpite, no meio daquelas meninas todas, não seria louco. Mas é mais ou menos por aí, né? O que você busca num relacionamento, né? A felicidade ela tá em você ou tá no outro, né? Se você entender que a sua felicidade tá no outro, se a sua felicidade depende daquilo que te falta, no relacionamento vai ser a mesma dinâmica. Vai faltar em você alguma coisa, uma carência que não consegue fazer você ficar sozinho, você vai achar que isso tem no outro. Ou você acha, a partir do momento que você já está com o outro, que você não tem condições de caminhar sem esse outro. Porque vai te faltar tanta coisa que você vai ficar absolutamente capenga, que você não vai conseguir seguir. A gente sabe que isso é uma grande mentira. Quem prova isso pra gente é a morte. Porque a morte tira, em definitivo, da nossa vida pessoas que a gente ama de forma absoluta, muitas vezes, absoluta que eu digo, porque ela nos tira pai, ela nos tira mãe, ela nos tira filhos, né? E você simplesmente não tem opção. Você tem que seguir sem esse outro, né? Numa visão simples disso, né? Você é obrigado a seguir. Senão, que sentido faz aquela pessoa ter gerado você, né? Vamos dizer assim, num caso de um pai e da mãe, né? Para que a sua existência acabe junto com a dela. Então a gente segue. Todos nós conseguimos seguir, todos nós somos obrigados a seguir. Então, no relacionamento eletivo, como relacionamento amoroso, é a mesma coisa. O que você precisa começar a entender, e a ciência vai dando e a psicologia positiva vai trazendo esses aspectos, é o que te falta e como você pode buscar aquilo que te falta sem depender do outro para que você consiga entender o que você está fazendo nessa relação de certo ou de errado. E ver uma coisa interessante nas relações? Nós nos relacionamos com o outro a partir de uma perspectiva que a gente tem, que a gente cria, que é nossa, e a gente elabora como é essa pessoa. Eu conheço a pessoa que eu vou me relacionar e eu vou imaginar quem é essa pessoa. Então agora você disse que gostou de fazer live, então eu vou entender que você é uma pessoa que gosta de fazer lives, que trabalha com isso. Essa é a perspectiva que eu estou fazendo de você. Tá aí muito bem sentada, colocou uma roupa e tudo. Eu não faço a menor ideia se você aqui embaixo está só de calcinha, porque eu não estou vendo. Então eu não posso imaginar isso. Só o que eu vejo de você é o que eu construo da sua personalidade. E eu vou me relacionar com isso que eu estou vendo. Eu não tenho como me relacionar com o que está da tela do visor aqui para baixo, só com o que eu estou vendo. E eu vou exigir de você que você seja essa pessoa. E aí os relacionamentos, por medo da perda, por ter vindo de um histórico de estar sozinha há muito tempo, por de repente finalmente ter encontrado uma pessoa que se encaixa naquilo que você procurava, mas de repente você não se encaixa naquilo que a outra pessoa quer. E aí você começa a se travestir dessa pessoa que é outra pessoa que está sendo enxergada. São dois erros. Um enxerga a partir da sua ótica, o outro percebe que essa ótica é equivocada e ela se mantém dessa maneira.
A psicologia positiva indica um caminho bem interessante, que já é conhecido de todos. Praticamente nada da psicologia positiva é uma novidade. Praticamente tudo ela traz e prova através da pesquisa. Ela indica que você seja verdadeiro. O que é ser verdadeiro? É se apresentar. Quanto mais elementos seus você der para outra pessoa, de quem você é, de como você vê o mundo, de qual é a lente que você enxerga esse mundo, mais chances essa outra pessoa vai ter de saber e entender. Essa pessoa se adequa no que eu quero ou não. Quanto mais você permite que a outra pessoa te imponha o seu desejo, o desejo dela, menor você fica e, óbvio, isso está fadado ao insucesso. Absolutamente insucesso. Fala. Isso é como você falou, né? Todo mundo sabe, né? E por que que é tão difícil a gente colocar isso em prática? Por que que a gente tem Por que que é tão fingir tanto? difícil Por que que a colocar em gente tem prática? que mascarar tanto? Por que que a gente tem que projetar no outro? Tipo, ai, ok, eu fui abandonada por um namorado e agora eu acho que todos os homens que eu me relacionar vão me abandonar, sabe? E muitas vezes as pessoas até têm essa percepção assim é, desse histórico emocional. Até estava vendo uma live de uma amiga minha que é terapeuta. Ela falou: muita gente já está ciente dessa matriz, né, que a gente carrega, cheia de traumas, cheia de medo, não sei o quê, mas quando a gente entra numa relação, quando a gente se propõe muitas vezes a se relacionar de uma forma mais profunda, sabe? Muitas vezes é uma coisa que vem e que eu acho que existe muito esse lugar assim do completo desconhecimento, né, a partir do estado assim muito desconectado e consciente assim do que a gente é, da falta de um trabalho interno muitas vezes, mas tem esse lugar também de um trabalho interno, de um processo de autocrescimento, de autoconhecimento, e que às vezes as pessoas acabam caindo nesse mesmo lugar. Então, eu não sei É. se eu acabei me perdendo aqui, fui ler um comentário e me perdi. Me perguntaram aqui Mas indicação de eu, livro no eu Instagram, tô mas depois a localizado gente onde você fala. está falando aí. Eu queria saber como que a gente se livra desses gatilhos, sabe? Que fazem a gente cair nessa mesma armadilha, mesmo que ciente disso. Ok, não. Se eu falar a verdade, numa última relação que eu tive, eu coloquei isso bem claro. Olha, vamos falar a verdade. A gente começou tipo, muito a falar a verdade, e eu lá super verdadeira, e de repente outra, acho que eu me espantei ele com o meu tanto de verdade. Que eu começou a não dar conta da verdade. Ai, gente, então tá, desista, é melhor ficar sozinha mesmo. Sabe, porque é muito difícil se relacionar, gente, é muito difícil. Então, eu queria saber o que a psicologia positiva traz, assim, de ferramenta prática para a gente colocar essa verdade, assim, num lugar comum, é, num lugar, num lugar comum mesmo da nossa vida, do nosso dia a dia, das nossas relações, de falar o que gosta, o que não gosta, de colocar o limite, ó, até aqui tudo bem para mim, até aqui eu não quero para mim. Eu estava conversando também com um amigo sobre relacionamento aberto, que ele tem uma relação aberta, e isso muitas pessoas não entendem como é a dinâmica disso, e ele falou: Leila, tudo a partir da comunicação, sabe? Isso é muito bacana, porque quando você tem essa comunicação livre estabelecida, esse espaço de fala, esse espaço de escuta, você pode ir para lugares incríveis dentro da sua relação. Eu não estou falando em lugares incríveis ir para uma relação aberta, né? Não defendo, acho que cada um, não defendo nem condeno, acho que cada um tem o seu processo. Mas você pode atingir uma qualidade de relação nunca antes experimentada a partir desse lugar da verdade um com o outro, né? Mas que por algum motivo que eu não sei, isso é muito difícil. O lugar da verdade é tão difícil que você disse que tentou, desistiu e resolveu ficar sozinha. Então, são vários aspectos que a gente negaria aqui. Primeiro é desistir. E o outro é aceitar. Não, não tem ninguém que sirva. Então, eu desisti de procurar. É uma mentira, né? A gente sabe que isso é uma mentira. E se torna uma mentira até egóica, né? Você seria um ego muito grande para entender. Não, não tem par para mim por aí no mundo.
Ah, A não não ser, tem. a não ser que a pessoa não queira. Isso é um direito. Isso é um direito. Uhum. Agora, em não querendo, ou melhor, em qualquer situação, você se relacionando ou não, a, a maior indicação, ou uma grande indicação da psicologia positiva é você se conhecer. É você saber exatamente quais são os seus prazeres. É saber o que te faz feliz. Né? A gente tem uma relação muito grande, hoje em dia, uma relação na vida, nós vivemos num mundo de consumo muito grande. Então as pessoas estão em casa e a relação com o consumo, eu li uma reportagem na China de que as pessoas voltaram e os índices de vendas subiram muito grande por causa da demanda reprimida, né? Aí você vai entender assim, demanda reprimida de quê? Né? Demanda reprimida daquela bolsa cara, daquela blusa de tal marca. É demanda reprimida de quê? Reprimida de tudo. Porque, na verdade, os shopping centers viraram grandes centros de tratamento psicológico. Bauman já sustentava isso nos livros dele, muito antes de surgir a internet na velocidade que ela está hoje em dia. Né? Então, a primeira coisa que você tem que aprender é saber quais são os seus desejos. Entender o que eles representam para você. O quanto você pode modificar esses desejos a partir da busca e do encontro com o outro. Né? Se você se subjugar, duas pessoas elas devem se unir. Vamos imaginar uma relação sem ser amorosa, uma relação de trabalho. Se eu me uno a alguém para trabalhar, mesmo que seja numa condição hierárquica onde exista um chefe e um empregado, né? Nessa condição hierárquica, eu vou me unir a esse chefe, ou esse chefe vai se permitir que eu me una a ele, para que nós sejamos maiores. Isso não é bem claro numa relação empregado-patrão? Uhum. Eu me uno para que nós sejamos maiores, para que a gente possa produzir em prol dessa causa a qual você foi contratada. É sempre assim. Se você produzir negativamente para essa empresa, se você não der aquilo que é proposto para que essa empresa cresça, você não vem junto e muito provavelmente a empresa vai deixar você de fora desse processo de crescimento. Num relacionamento é exatamente a mesma coisa. As pessoas vão se unir para se tornarem maiores. Quando você pega aquilo que te faltava e acha, né, ou acredita realmente que está no outro, você vai pegar aquilo que é do outro, vai exigir que aquilo te complete. Na verdade, você vai começar a subjugar a pessoa aos seus desejos e à sua vontade. E é óbvio que isso não vai dar certo. Então, a primeira coisa é entender se o que te faz feliz está em você ou está no outro. É buscar. Eu acho que grandes períodos um amigo terapeuta, ele é do Tantra também, que é o Vardhan, ele estava falando outro dia, uma explicação bem bacana que eu acompanhei dele, que ele falou o seguinte: se você está querendo virar a chave, ele estava falando para relacionamentos nessa época mais rápida, mais frívola, Tinder e etc. Né? Ele está falando, se você quer se relacionar com diversas pessoas, se você quer esse ritmo, se isso está bom para você, ok. Agora entenda uma coisa, se você for mudar esse ritmo, se você for virar essa chave, se você realmente quiser profundidade, você vai ter que começar a se comportar de maneira diferente. E uma coisa fundamental que você vai aprender é aprender a lidar com a falta. A falta daquilo que estava cobrindo alguma coisa que não permitia você ficar sozinha, mas que ao mesmo tempo permitia você se submeter a relacionamentos que não estavam te trazendo absolutamente nada. Então é entender que existe um períodozinho, um gapzinho, onde você vai usar para se descobrir, usar para poder se apresentar ao outro, né? Usar para poder ser alguém já definido para o outro. Quanto menos definido você chega para o outro, mais problemas você vai ter nessa relação. O problema é que acho que a gente já vem carregando já o que a gente espera, então, nossa, eu conheço aquilo que você falou, né? Eu tô te vendo aí, eu monto, né, todo um esquema na minha cabeça, no meu pensamento, na minha forma de te ver, físico, e conforme, né, a relação vai se evoluindo, eu vou começando a interpretar a sua forma de ser do meu jeito. E muitas vezes eu tiro conclusões completamente distorcidas de quem realmente você e começo a projetar em cima dessa imagem que eu construí todas as minhas frustrações. Então fica muitas vezes uma distorção da forma com que eu vejo do que você realmente é,
e entra no problema de eu começar a projetar as minhas frustrações em você. Mas assim, eu acho que isso são pontos muito normais dentro da relação e que a única forma de desconstruir isso é a partir da comunicação clara, da comunicação verdadeira. E aí a gente volta, né, para essa resposta, né, que a psicologia positiva traz, que é, né, de ter a verdade, de usar a verdade, né, de poder ter essa liberdade consigo mesmo e com o outro. Porque assim, eu posso falar, nossa, eu estava esperando que você agisse assim, assim, assado, você agiu de uma outra forma. E eu posso comunicar isso para o meu parceiro, para minha parceira, de uma forma que isso não seja uma cobrança, né? De uma forma que isso não seja um insulto, né? E o que eu vejo também muitas vezes as coisas se acumulando, e quando um vai falar com o outro já é no tom de agressão, né? Então, é, como eu falei, eu acho que são pontos naturais que a gente carrega de modo geral sobre traumas de relações passadas, o que eu projeto em você, e da forma como a gente sempre. Não tem jeito, eu vou ver uma pessoa, eu vou ter uma interpretação a partir do que eu vejo. Né? Isso não é bom nem ruim. Eu acho que é ruim a partir do momento que eu crio um julgamento. Mas assim, faz parte da relação. Eu vou ver uma pessoa e vou criar para mim, né, um holograma, né, da forma como eu vejo. Mas a gente precisa estar atento a isso, né? Essas projeções que a gente faz e a ter esse espaço para ouvir o outro, né? Para uma escuta atenta e para poder falar também. Então, me perguntaram aqui, o que eu acabei de falar, Nádia, quando o parceiro não gosta de conversar, aí tchau, Eu né? tô vendo Porque a pergunta aqui também. não existe relacionamento sem conversa, esse é o ponto, né? É muito mais fácil, gente, né? Numa relação de amizade, numa relação amorosa, numa relação com a família, quando você tem essa liberdade. Então, eu não sei como que a gente faz, né? A gente amarra a pessoa e bota ela para falar até começa a sessão de Deixa, tortura. vamos, Fala, desgraça! É verdade, Nádia, você tem absoluta razão. E quando o parceiro não gosta de conversar, olha, eu concordo com você, Helena. Se não existe o diálogo, o que sobra? Né? É que o diálogo é justamente a troca, né? E quando a gente fala em diálogo, tem um termo que eu gostei muito, eu aprendi com o Gustavo Arnes, que é o idealizador do Congresso de Felicidade, meu amigo, que ele fala muito da escuta ativa, né? O que é essa? É uma ferramenta da psicologia positiva. O que é a escuta ativa? A escuta ativa é você olhar o problema do outro e não correlacionar com um problema seu e trazer o seu problema de volta para a tua pessoa. Vamos dizer uma coisa mais ou menos assim. Você diz para mim assim, eu ando nessa quarentena muito cansada. Aí eu falo assim, eu tô com dor de cabeça. Aí tem uma outra pessoa na live que diz o seguinte, a minha perna está muito dormente. Aí uma quarta pessoa na live vai dizer assim, eu descobri que eu tô com câncer. Então as pessoas vão agravando a situação e ninguém ouviu ninguém, porque ninguém lembra mais qual foi o seu primeiro problema. Agora, desculpa, se alguém quiser aqui na live colocar, duvido que lembra qual foi o problema que eu falei que você tinha. Porque já estão no câncer, que foi o da última. Então ninguém ouviu ninguém. A escutativa, o que é? Mesmo entre 4 pessoas, isso numa reunião é muito importante de trabalho, as pessoas ficam focadas no que elas vão falar, do que elas trouxeram do projeto. E às vezes não conseguem nem descobrir o que aconteceu. Imagina 2. Se isso não conseguir existir a 2, a escutativa é justamente você ouvir a outra pessoa. Olha, eu ando muito cansada nessa reunião, nessa quarentena. E eu respondo em contrapartida a você. O que será que a gente pode fazer? Será que eu tenho alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar nesse cansaço? Você me trouxe isso. Então vamos primeiro ver o que eu faço com isso que você me trouxe, para depois eu ter a oportunidade de, quem sabe, trazer o meu problema. Então vamos lá. Eu estou falando na verdade, falei na escuta ativa. Tem uma ferramenta muito bacana para relacionamento trazida pela ciência positiva que se chama gratidão. A gratidão é legal. A gente tem hoje em dia, eu acho que foi você a primeira pessoa que eu li escrevendo os gratitudianos, né? Não foi você que escreveu? Você escreveu uma vez isso para mim. Eu adorei, porque eu sempre tive problema com a gratidão, com os abraços de gratidão, quando eu percebia que a pessoa não sabia nem exatamente o que significa a gratidão. A gratidão é um termo muito grandioso. E a gratidão, ela é algo para ser
exercida. Se eu sou grato a você, alguma coisa vai acontecer. Tem um filme na internet que se chama Musizi, um filme turco, que está na Netflix, está bombando, está todo mundo assistindo. Musizi traz uma relação dos anos 60, se eu não me engano, numa Turquia muito machista e complicada, mas um cara no filme, dando um pequeno spoiler, mas é tranquilo, faz algo por um outro, e esse outro se torna grato por isso que ele fez, que foi grandioso. E ele fala assim, eu tenho que fazer algo por você agora. O cara, não, de forma nenhuma, o que eu fiz por você eu faria por qualquer um na situação. Não, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Nessa de eu ter que fazer e ele dizer que não, ele foi embora, voltou e falou assim, não, eu vou te fazer isso. E fez um gesto grandiosíssimo por ele no filme, que muda toda a história do filme, que é uma história verdadeira, que eu não vou contar aqui, por causa da gratidão. Ele se sentiu grato pelo gesto do cara, mesmo tendo sido espontâneo. A gratidão pode ser por um gesto de proposital ou espontâneo. E essa gratidão fez ele dar algo em troca, né? Então, o que é a gratidão no relacionamento? É exercer você, é uma gratidão exercida, né? É um exercício de gratidão. Eu sou grato ao amor que você sente por mim. Não, não serve. Não basta isso. A gratidão é você, primeiro, internalizar aquilo que acontece de bom nesse relacionamento e colocar em prática. Uma forma simples de fazer isso, é simples, mas absolutamente difícil, é escrever, por exemplo, uma carta de gratidão a tudo que essa pessoa já trouxe para você. Vamos supor, é uma semana de relacionamento, então seja grato. Sou grato à companhia que você fez para mim naquele cinema que eu estava querendo ir, eu não fui sozinha, e gostei dos nossos comentários do jantar em seguida. Sou grato àquele sanduíche que você fez para mim na sua casa naquele dia que nós fomos lá à noite. Sou grato por aquela noite que você me permitiu dormir no seu peito. E eu precisava de um peito para dormir naquela noite, foi muito legal. Ou então, com 10 anos de relacionamento, eu sou grato por nós termos tido esses filhos que nós temos hoje. Sem você, esses filhos não seriam como são. Eu sou grato. Escrever para qualquer um, não só no relacionamento amoroso, como no relacionamento qualquer. Eu, no curso que eu fiz, uma pós-graduação que eu fiz em psicologia positiva, teve um exercício uma vez que a gente, no intervalo da aula, a gente ia ligar para alguém, não servia ser relacionamento amoroso, que eu acho que às vezes até dificulta, para poder dizer. Eles indicaram que fosse alguém como um responsável pelo teu crescimento. Eu peguei o telefone no intervalo, fui para um cantinho que eles indicaram da faculdade lá, e liguei para meu pai e para minha mãe. E foi interessante, porque meu pai e minha mãe não esperavam isso que ia acontecer. Eu tinha a missão de ser grato a muito do que eles fizeram. Fazer um exercício de gratidão para seu pai e sua mãe. Falei assim, pai, oi, filho. Coloca minha mãe no Viva Voz, que eu tenho algo para falar para vocês. Leila, eu comecei a falar e começaram a me vir coisas boas, mas eu estava sentado no meio de uma coisa lá da faculdade, eu chorava tanto, meu pai e minha mãe do outro lado lá não conseguiam nem falar para responder, eu agradecia, e eu queria agradecer para vocês, que não sei o quê. E eu fui vendo coisas, eu fui fazendo, quanto mais eu agradecia, mais coisas de gratidão a eles me vinham, mais feliz eu ficava, apesar das lágrimas, e eu fiquei o resto do final de semana andando, flutuando. E eu me tornei grato por ter feito aquilo ao professor que me indicou fazer aquilo. E eu fiquei bem com todos os alunos da minha turma. Agora você imagina se você usar esse exercício de gratidão mais vezes, ou no relacionamento que às vezes está em crise. Porque se você usar todo dia, por exemplo, tem um exercício que é assim, você começar a não encontrar coisas a agradecer desse relacionamento, é uma luz de alerta que vai ligar. Pô, não tenho mais nada para agradecer essa pessoa há quantos dias? Ou vamos lá, todo final de semana. Pô, tem 3 finais de semana que eu não encontro nada. Escreve. Eles mandam escrever para que você volte. A nossa mente é falha, a gente esquece as coisas, né? Então, a gente tende a focar no negativo, aquilo que a gente falou no começo, né? Exatamente. O foco é sempre no negativo. As coisas positivas, via de regra, salvo uma patologia qualquer que você tenha, como depressão e outras coisas do gênero, as coisas positivas acontecem em maior número na nossa vida. Só que as coisas negativas, elas são um imã, elas atraem, elas são fortes demais. E a gente acaba preocupado com elas e encontra várias coisas bacanas acontecendo durante o dia pra gente. Então, você buscar
agradecer por algo, ser grato, exercitar a gratidão, além de um belo abraço, exercitar isso faz com que você comece a focar no positivo. Então, diz a ciência da felicidade que você focando no positivo, você vai nutrindo esses elementos em você. Por mais que eles sejam menores, eles são em maior número, e eles vão começando a ficar mais vivos em você. Ficando mais vivos em você, você vai criando uma resiliência maior, ou seja, você vai se protegendo mais do efeito negativo e se tornando mais forte a esses efeitos negativos, como se você desse menos voz a eles, e aí você vai caminhando para uma melhor versão de si mesmo, né? São exercícios, são propostas de exercícios a serem feitos. Sim, sim, muito bonito, muito bonito. Quando você estava falando, eu estava pensando que, nossa, tanta gente realmente, né, que eu tenho a agradecer. E não é aquela coisa piegas, não, mas se você pensar mesmo, nossa, todas as pessoas, né, que contribuíram de alguma forma, às vezes por um gesto. Eu lembro uma vez que era aniversário de uma pessoa no Facebook, eu mandei uma mensagem para ela, fui lembrar de como que eu a tinha conhecido. E ela era uma pessoa do RH de uma empresa, que na época eu estava fazendo faculdade, que eu saía lá do interior do Rio, estudava em São Gonçalo e fui procurar um estágio no centro do Rio. E era uma complicação, era bem difícil na época. E ela foi a pessoa que me deu a oportunidade, que me deu a chance que transformou a minha vida, né? E eu fui e falei com ela, olha, feliz aniversário, não sei o que, aproveito para te agradecer. Sei lá, que há 12 anos atrás, naquela entrevista, etc., você me deu a oportunidade, aquilo mudou minha vida, eu sou muito grata a você. Ela me mandou a mensagem depois, assim, super emocionada, né? Porque é isso, eu não fiz com a intenção de que ela se emocionasse e devolvesse para mim, né? Isso é consequência, mas porque muitas vezes um pequeno gesto, às vezes que a gente faz para alguém muda muito, né, a nossa vida. E eu acho que é muito importante isso, exercitar a gratidão. É tanta gente, né, que a gente tem para agradecer mesmo no nosso Muita. caminho, Se você com começar a pensar certeza. nisso, você vai ver o quanto você não sabe o que é gratidão, ou enquanto quanto você não sabia. Porque quando você passa a exercer e você recebe o feedback do que você exerceu, nossa, é E a fantástico, sensação fantástico de mesmo. bem-estar que vai inundando a gente só a partir desse lugar, né? Só a partir dessa lembrança e desse agradecimento é uma coisa que realmente brota, assim, tipo, te inunda, né? E transborda em você. Muito bonito. Obrigada por compartilhar isso. É, Deixa eu só ler os comentários aqui, que o tempo passa rápido, já estamos a 9 minutos do fim do nosso tempo. Bom, pediram aqui, a Michelle pediu alguma indicação de livro, Instagram, ou se tem uma página no Instagram, né, que é qualquer, é Ciência da O meu Felicidade, não, Psicologia Positiva. Estudos de Felicidade. Estudos de Felicidade, é a página no Instagram, nossa lá. Mas tem o site também, tem indicações lá e pode me seguir também, que eu vivo postando alguma coisa. Hoje eu tô, na verdade, eu não tô com eu hoje dei uma passada de olhos num livrinho que não está aqui comigo aqui agora, mas é o Seja Mais Feliz, do Tal Ben-Shahar. Eu gosto Hum, muito. Eu assisti 2 palestras com o Tal Ben-Shahar, que é um professor israelense, radicado nos Estados Unidos há muitos anos, e ele é o professor do curso mais concorrido que tem em Harvard, que é o curso sobre felicidade, né? Então as palestras dele são sensacionais, assim. É uma pessoa que eu gosto de ler, gosto mesmo, gosto. Sobre ciência de felicidade, você vai encontrar um grande resumo. E ele foca muito no relacionamento. Só para a gente pegar o gancho final aqui e defender a nossa causa, para a ciência da felicidade, foi feita uma pesquisa pelo próprio Martin Seligman, que é quem primeiro colocou a psicologia positiva como uma ciência nova. Foi feita uma pesquisa do Martin Seligman entre diversas pessoas e elas foram separadas em 2 grupos, as mais felizes e as menos felizes. Todas as pessoas mais felizes tinham entre elas uma ligação em comum, uma característica em comum. E qual era essa característica? Eram relacionamentos saudáveis. E o interessante é que a pesquisa não se atinha a pessoas em relacionamentos amorosos. Não. Ela falava de gêmeos,
Gêmeos se relacionam muito bem durante uma vida inteira, geralmente casam e moram perto, casam e convivem ainda muito mais do que outros irmãos. Ela falava da importância de uma grande amizade, amizades verdadeiras, que é quem você vai dividir as suas coisas. Olha para o relacionamento amoroso, a vantagem que é você saber que tem alguém em casa, que você vai chegar e que essa pessoa vai te ouvir. Sabe? Porque você não é. Se você não for ouvido, de que vale esse relacionamento? Então, para você, quando a pessoa te ouve, você verdadeiramente divide as suas dores. Então, a ciência da felicidade, em qualquer livro sobre a psicologia positiva, ela vai enaltecer, porque os grandes resultados, as pessoas mais felizes, as pessoas mais longevas, elas têm em comum relacionamentos saudáveis. Inclusive, tem pesquisas mais radicais assim, que colocam a condição de uma pessoa insistir num relacionamento não saudável seria o mesmo que ela se tornar uma fumante, para a condição de diminuição do prazo dela de vida. Depois eu posso mandar para você certinho as pesquisas para você Gente, poder vamos sair passar. dessas relações tóxicas aí, gente. Elas são, Abre elas são espaço. tóxicas nesse nível de abreviar a nossa vida. Exatamente, exatamente. Entendi. Se tiver alguma pergunta aí que não foi respondida, a gente manda um direct pro Arthur ou para mim, tá? Que aí a gente não consigo ficar passando as mensagens aqui, que aí eu não exercito a escuta atenta que a gente está tão falando aqui, né, nessa live. Ativa. Então, escuta ativa, isso. Então, podem mandar um direct pra gente, tá? E para encerrar, a gente ainda tem uns minutinhos, eu queria pedir para você falar um pouquinho, Arthur, sobre relações líquidas, né? Essa Ah, questão aí da facilidade da conquista, das relações descartáveis, do Tinder. O Tinder, eu conheço vários casais assim que se encontraram no Tinder que estão super bem, né? E é bacana isso porque a gente tem que se adequar, né, a essa realidade tecnológica, etc. Mas, de um modo geral, às vezes que a gente percebe muito são relações assim, onde ninguém quer se relacionar de modo mais profundo, é só uma coisa para o sexo casual ou para o oba-oba. Enfim, colocando no contexto assim das pessoas que querem se relacionar de forma profunda, né, mas que usa esses aplicativos ou que se deparam muito com parceiros e parceiras, né, que acontece tanto em homem quanto mulher, que tem essa dificuldade de estar numa relação mais profunda. Para além, né, da questão da verdade que a gente falou, me fala um pouquinho sobre o que você acha disso dentro do contexto da psicologia positiva. O que acontece? Não há nada de errado com a ferramenta. Geralmente não vai haver. Quer ver um exemplo bem simples? A faca. A faca, eu adoro faca, coleciono facas. E por que eu coleciono facas? Porque eu cozinho. Então eu tenho facas para vários tipos de corte e eu gosto das melhores facas porque a faca, quanto melhor é, menos chance você tem de se machucar. Você vai cortar uma cebola, se ela tiver mal amolada, ou se for uma faca ruim, ela escapa e vai pegar o seu dedo. Ela afiada não, ela corta o fio de forma perfeita. E essa metáfora que eu estou falando é por conta do Tinder. Não há nada de errado, na essência, com o Tinder. Ela facilita, ela vai trazer um espaço para pessoas absolutamente, de repente, tímidas, que não conseguiam se relacionar, vão ter a chance de se relacionar melhor. O problema é como você usa essa ferramenta, né? Erich Fromm, ele foi um discípulo de Freud. Ele dizia o seguinte, que para você alcançar um amor que te trouxesse felicidade, você precisa ter em si, inicialmente, 4 características. Você Rapidinho, precisa só ter, temos 3 minutos, só para. tá, humildade, coragem, fé e disciplina. E ele enumera isso dizendo exatamente o seguinte, essas 4 características são essenciais para você encontrar felicidade no amor. Como a gente não tem isso está cada vez mais raro no ser humano, vai ser mais raro ainda que esses relacionamentos deem certo. E aí, como é que você pode querer que uma pessoa tenha alguma dessas características se a conquista se tornou algo tão fácil que leva você a não investir mais nos relacionamentos? A falta de investimento no relacionamento
pela facilidade que você tem de saber que hoje hoje eu estou contigo, mas se eu não cuidar dos seus problemas, se eu não quiser te escutar, se eu não quiser estar, amanhã eu estou com outra pessoa. Então, essa facilidade em ter o outro está levando a uma falta de investimento naquilo que você tem, que também é um grande erro apontado pela ciência da felicidade, que é você não saber valorizar o que você tem e viver sempre buscando aquilo que você não tem. Isso, hoje em dia, já é tratado como uma patologia em algumas pessoas, de não saberem se relacionar justamente por acharem que estão perdendo a oportunidade da oferta que se apresenta grande. A gente precisa de uma live só para falar sobre isso, né? Porque, nossa! Voltemos nela. Então tá, gente. Esse, esse, essas últimas palavras aí me deixaram meio, meio baqueadas. Então, a live fica salva aí 24 horas, gente. Depois eu vou colocar também no YouTube, tá lá o endereço lá no meu canal. Muito obrigada pela participação de todos. Beijo, Steph. Beijo, Michele. Arthur, muito obrigada também por esse papo. Adorei. Muito elucidativo, muito interessante.